Eu me lembro de tudo, né? Eu trabalhava lá. Ali eu enxerguei a oportunidade de estudar, de eu ter um outro tipo de vida, né? Quando eu comecei a trabalhar, ela disse, mas por que tu chorou tanto se tu passou? De emoção, ora. Era uma coisa muito boa trabalhar no tribunal. Quando, de repente, o dia que eu fui lá para assumir, tinha uma pessoa da candidata que vinha após. Daí ele me fez um oferecimento para me desistir da vaga, né? Daí eu pensei, mas isso aí deve ser um emprego bom, não? Eu vou ficar aqui. Foi o dinheiro que eu ganhava era coisa muito importante, porque o dinheiro do meu pai era escasso, sim, acostumar. Não era uma coisa escassa, eu estava louca para ganhar dinheiro. Então eu achava muito bom ser rica. Eu era rica na época. O casarão da Duque 973 foi construído para ser uma residência familiar. O primeiro registro de proprietário é de 1893. Após o período do Estado Novo, os ares da democracia voltaram a se estabelecer no país e a Justiça Eleitoral é novamente instalada. Assim, a partir de 1945, a antiga Casa de Família passa a ser a primeira sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, permanecendo como sede até 1974. Era um edifício antigo, era assim. Na frente do tribunal passava o bonde, né? Passava um bonde. E o tribunal era na Casa Velha. Agora estou pensando só na Casa Velha. Um dia eu estava, tempos atrás, eu estava limpando a escadaria do tribunal antigo, que tinha uma escadaria branca. Então, todos os dias eu passava, eu lavava com braço, com detergente, essa coisa toda. E um dia chovia como agora, está começando a chover, mas chovia forte. E naquela época, as ruas não eram todas asfaltadas, existiam ruas com barro vermelho. Então era muito costume, era arte usar o tal de galocha. Galocha era uma borracha que se botava no sapato para não molhar o sapato e para não sujar. A gente entrava na portaria, tinha o Adão, que era o chefe, muito rabugento. Aí atravessava a sala onde eram as reuniões dos desembargadores, saía num corredor, saía no pátio, descia uma escada e ia para a seção de fichário, onde eu trabalhei, lá no Prédio Velho, eu só trabalhei lá nesse lugar. E aí o pátio era no prédio, né? Entrava no porão do prédio. E na frente tinha uma construção que era o barzinho e o arquivo. Então, eu atravessava muito ali para ir no bar, para ir no arquivo, né? Isso que aquela parte ali que tu fala, onde era a minha seção, depois aquela escada que descia, ia para um porão que era fechado, aquilo tudo foi construído pelo tribunal, não era moradia antiga. Era ali, no tribunal ali, o que tinha?
100 metros quadrados de tribunal ali, tinha o fichário, tinha contabilidade lá embaixo, era tudo muito ali, né? Pessoal muito agregado, assim, né? A nossa casa, vamos dizer assim, eu conhecia assim, mais aqui, essa parte de primeira. Eu entrava, já ia direto para a taquigrafia, que era aqui, né? Ali. E ali estava a sala de sessões, a taquigrafia e a corregedoria. Você para lá, a gente, vamos assim, ia assim, porque ia para o cafezinho, ia não sei o quê, mas vamos assim, o meu viver foi sempre nesse andar, entendeu? E tinha lá o pessoal que servia cafezinho, tinha o pessoal que... E ocorreu um fato interessante, tinha um funcionário que era requisitado para o tribunal que ele tinha cometido um crime lá em Soledade. Um belo dia o creme estava com aquela bandeja do cafezinho, ali a porta era aquelas, abre e fecha, sabe como é que é? Aquilo de filme Bang Bang, aquela porta assim, e vem o Kremer com o cafezinho e entra o desembargador. Entra o desembargador, dá de frente, deu um banho de café no desembargador, dentro do tribunal. E ele ainda falava meio assim, né? Pois é, excelência, isso acontece com um cara que é um, né? No outro prédio, inclusive esse mobiliário que nós temos aqui, no plenário, era de lá. E a sala de sessões, que era, esse plenarinho era a sala de sessões. Que eu queria fazer vestibular de Direito, porque vendo o tribunal e os juízes, os desembargadores, porque eu fiquei um tempo fazendo a limpeza da sala de sessão e servindo cafezinho e chá para os juízes. E assisti aquele julgamento, fiquei empolgado com aquilo, né? Eu quero ser isso aí, eu quero ser juiz. O primeiro concurso público realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul ocorreu em 1949. A partir daquele ano, o tribunal realizou regularmente outros concursos nas décadas de 50, 60 e 70, chegando aos nossos dias. Podemos afirmar que a aprovação em concurso público para o Tribunal Eleitoral Gaúcho é um marco na vida de servidoras e servidores. Foi concurso público, é concurso público. Chorei quando recebi o resultado. Foi um momento crucial da minha vida. Era uma situação delicada, porque era casado, tinha 2 filhos, vivia nos fundos da casa da minha sogra, então era muito difícil. E são dessas coisas que aconteceram na minha vida, de repente aparecia a oportunidade. A minha mãe era empregada doméstica de um juiz lá em Passo Fundo. E o desembargador me disse, Lourdes, abriu um concurso lá no tribunal, eu acho que tu tens condições de passar. E aí eu fui lá e me inscrevi. E passei com o 4º lugar. Eu li no Correio do Povo que o Tribunal Eleitoral tinha aberto concurso. Claro, estava louco atrás de emprego. Porque eu queria ir atrás de emprego, queria ganhar meu dinheiro. Muito ganhar meu dinheiro. Um dia eu tinha um freguês, o meu melhor freguês. Um determinado dia eu cheguei lá, ele estava com um diário oficial na mão. E disse para mim, olha aqui, ó, guri, me chamava de guri. Olha aqui, guri, eu tenho aqui uma oportunidade para ti. O Tribunal Eleitoral abriu concurso, ou vai abrir concurso para servente, e eu quero que tu te inscreva e faça esse concurso. Porque se tu não te inscreveres, eu não vou comprar mais essa mão de ti. Marcado o dia do tal de concurso, aí eu me entusiasmei, digo, não, já que tá, deixa eu estudar um pouco, né? Só que eu era tão inocente, tão fora da realidade, que não perguntei quantas vagas existiam, né? Aí falei com o senhor na porta, disse, tá aqui, quantas vagas tem para esse concurso? Diz ele, 1. Eu digo, ora, perdi meu tempo, isso aí já deve estar marcado alguém. Eu estava no 3º clássico naquela época. Então, as matérias que se dão no colégio, para mim, no concurso tribunal, estavam muito boas.
Agora, noções de direito administrativo, direito eleitoral, aquelas coisas, eu estudei muito, muito, muito e muito. Determinado cidadão foi lá onde eu morava, na casa da minha sogra. Olha, o tribunal está chamando o Leonel, assim, assim, assim. Aí passou, dali uma semana, voltaram lá, né? Aí ele não foi. Por que ele não foi? Aí ele disse que não tirou o primeiro lugar, então que não quer fazer o concurso mais, então não vai não vai aparecer. Disse, não, mas ele tirou o primeiro lugar. Foi no trabalho cotidiano que as várias gerações de servidoras e servidores da Justiça Eleitoral Gaúcha deram sentido à tarefa de garantir a realização de eleições seguras para a população. Além disso, os afazeres foram se modificando ao longo do tempo, seguindo o fluxo das inovações tecnológicas e da ampliação constante do eleitorado. Depois ele perguntou assim, quando é que tu quer trabalhar? Eu digo, agora! O que eu tenho que fazer? Sempre é uma coisa diferente, faz tal coisa, manda para cá, se comunica com esse, manda perguntar para aquele, manda o processo para aquele. Se morria alguém, se casava, se mudava de estado, tudo isso a gente fazia. E aí o que acontecia? Quando liberava os processos na sessão de cartório, como se dizia naquela época, né? A dona Alba, que era a diretora, trazia os processos e deixava em cima do balcão, 5 horas da tarde. Eu sei o trajeto até hoje. Eu pegava o bonde ali na Casa Touro, na Riachuelo, ali na esquina da Borges, ia com ele até onde é a Pira da Pata hoje. Em frente tinha um edifício que era do Dr. César Dias. Aí eu entregava o processo ali. Depois o outro processo era na Ramiro Barcelos, lá em cima, quase na Independência. A rigor eu tinha que pegar outro bonde, vinha o centro, pegar o Independência e sair. Mas eu não fazia isso. Eu pegava a Venâncio Soares, subia a Ramiro lá em cima e entregava para o doutor desembargador José Silva. O fichário era cheio de gavetas com todos os eleitores do Rio Grande do Sul. E mensalmente os juízes mandavam as fichas. Aí a gente classificava por ordem alfabética, aí tirava das gavetas e intercalava aquelas que chegassem. Comecei a trabalhar, sempre na sessão de cartório, fiquei para 7 anos lá depois que eu passei para chefe dessa sessão. Sessão diretamente ligada ao tribunal, aos juízes do tribunal. Formava os processos, distribuía, mandava para o relator, cumpria a decisão do relator, depois cumpria a decisão do tribunal. É esse o serviço. E foi muito bom, porque assim a gente trabalhou muito, não é? Por todas as sessões do tribunal. As sessões, eu me lembro, eram coisas, mas sempre só o processo ali, falava o advogado de um lado, o advogado do outro, como o tribunal funcionar. As pessoas não se intrometiam, não gritavam, não faziam barulho, nem nada. E eu me lembro, a minha mãe era agente de portaria naquele prédio, eles chegavam mais cedo porque eles tinham que fazer a limpeza, encerar o piso, limpar as mesas. A escadaria da entrada era toda de mármore branco e tinha o corrimão todo dourado. Então a mãe sempre limpava aquilo, deixava bem limpinho, ela e a turma de colegas dela. E aí nós tínhamos um sonho mais do que dourado, porque o corrimão era dourado, que era escorregar por aquele corrimão. Ela nunca deixou, porque ela deixava bem limpinho, era só o que faltava, as piguchas lá mexerem tudo. O casarão da Duque 973 não foi apenas o local de trabalho das servidoras e servidores da Justiça Eleitoral. O ambiente de trabalho passou a ser também um espaço de convívio e afetos, onde nasceu o sentimento da família TRE. Tinha quem mais? A Lili era tão velha que quando eu nasci, ela entrou para o tribunal. No ano que eu nasci, em 33. E o pai dele morava perto da minha casa e ele ia na minha casa, ele ia almoçar na casa do pai dele no domingo, e quando tinha futebol ele ia ver na minha televisão.
entrei no tribunal, uma pessoa que eu conheci lá, ou entre as pessoas que eu conheci no tribunal, uma foi a dona Alice Frois, que era funcionária do Tribunal Eleitoral da época do presidente Getúlio Vargas, mas não eleito, né? Aí ela trabalhava no Tribunal Eleitoral, o que ela fazia, como é que o serviço dela, não sei. Mas aí, quando Getúlio depois acabou com todas as repartições, acabou uma porção de coisas, que acabou o Tribunal Eleitoral também, porque não queria fazer eleição. Então, a dona Alice era funcionária efetiva do tribunal, ela foi mandada para uma repartição pequena, não me lembro o nome, mas no interior do Paraná. Mas aí ela trabalhou sempre até se aposentar. Foi isso. Dona Alice era uma história do tribunal. Tinha umas 4, 5 gurias, como era eu tinha o quê? Uns 23 anos, me achava guria. Eram todas mocinhas que tinham entrado também. Era a Carne Vera, a Carne Maria, a Luz, Gordinha, era uma turma. Mas os 3 rapazes também. Era só gente moça no fichário. Eu tinha a dona Amália Salve, tinha a Dilca Paim Soares, tinha a Maria José... A Maria José, será que estava viva? Maria José Ferrari Horta, tá, né? E ela é mais velha do que eu, mas eu sabia que ela estava viva. Essas são do meu tempo. O resto tudo morreu. A Lídia Cavicchiolo, a Lídia entrou no tribunal depois de mim, ela entrou depois. Eu gostei muito de uma que se chamava Raquel Torino Correia. Ela era chefe da seção de protocolo. E tinha a Terezinha Cantuária, que era filha de um diretor do seu cantuário, não me lembro o nome do seu cantuário. Terezinha, que eu também gostava muito, e elas vinham aqui, eu ia à casa delas, e eu morava na Tristeza, e a Raquel morava ali perto do pronto-socorro. Quando eu tinha médico ou alguma coisa que fazer no centro, eu ia almoçar na casa dela, para não ter que vir aqui na Tristeza, né? E a gente brincava. E o tribunal fazia festas, festa de Natal, né? Era a associação, na verdade, que fazia através do tribunal, porque o tribunal era bem pequenininho, eram menos de 100 pessoas. Faziam lá no prédio faziam no pátio, um espaço grande, o pátio era bom, bem espaçoso. Aí eles faziam festa de Natal, tinha um colega, agora eu não sei precisar qual era o colega, que se fantasiava de Papai Noel, entregava os presentes pra gente. O seu Raul foi sempre meu amigo, muito meu amigo. Me dava muito bem com ele, nunca tive desentendimento com o seu Raul. Fiquei a minha filha, depois de uns anos, né, estudava no Júlio de Castilhos e a filha dele também. As festinhas, as gurias se iam uma na casa da outra, sempre se deram muito bem. O que mais? E o seu Raul, até mais tarde, quando eu era diretora, se eu tinha alguma coisinha assim, seu Raul, o que o senhor acha que eu faço isso assim, assim, assim? Ele sempre me aconselhou muito bem. Foi muito meu amigo, o seu Raul Alves de Azevedo. A mulher dele era uma rica criatura também, eu me dava com ela também. A eleição é a razão da existência da justiça eleitoral. É por esse momento que servidoras e servidores atuam todos os dias, mesmo que em tarefas distantes das mesas de votação. Ao longo dos 29 anos em que o Casarão da Duque foi sede da Justiça Eleitoral Gaúcha, foram realizadas diversas eleições exitosas. Pegava junto, todo mundo levava junto. Quando dava um erro, a gente quase morria de desespero, porque não podia errar, né? Depois dessa eleição, tudo procura título, faz isso, faz aquilo, não sei onde é que é, como é que a gente bota a cruzinha onde. Tudo isso, ninguém estava acostumado com essas coisas, né? Nas eleições, a gente saía daqui de madrugada, né? Vinha para cá, comia aqui, não dormia aqui, para a gente sair, cair os pedaços, dormia em casa, já voltava para cá no dia seguinte. Era bem puxado, né? Foi
marcado, depuseram o Getúlio e marcaram a eleição para pouquinho tempo depois. Era muito difícil fazer uma eleição. Depois que eu vi como é que se fazia uma eleição, eu imaginei como era pouquinho tempo para marcar uma eleição. O sistema eleitoral era totalmente diferente, né? Era todo ele manual. Me lembro, a apuração era primeiro no tribunal, também requisitava funcionários geralmente de banco. Ele, para contar os títulos aqueles papelzinhos assim, sabe como é que é? Mas eu me entusiasmava muito com as eleições. E a gente fazia plantão, às vezes trabalhava de noite, sabe? Bastante atividade. E em épocas de eleição, por exemplo, eu ficava na segunda sala, aquela sala da corregedoria, eles me levavam todas aquelas folhas de votação, não sei mais o quê. Eu ficava sozinha naquela sala ali, porque eu não podia errar, sabe? Tinha que fazer aquelas folhas que depois colocavam as capas, aquelas pretas, não sei o que, tal, e depois o presidente levava para Brasília, né? E ali nós organizávamos turma, né? Turma que fazia todas as conferências. Quando largava no lugar para escrutinar, nós já tínhamos um levantamento de quantos eleitores tiveram, quantos eleitores faltavam. Tinha uma equipe maravilhosa. Às vezes passava a noite trabalhando. Aí me mandavam para casa de automóvel para tomar café e voltar para o tribunal. Foi muito trabalho, era muito trabalho nas eleições, intensa. Realmente nunca houve tumulto muito grande, coisa assim. Sempre nós chegávamos no tribunal às 6 da manhã, mas para estar prevenido para alguma coisa que fosse acontecer. Mas coisas que aconteciam eram coisas muito simples, não era nada importante. Nada grave de revolução, de tiro, essas coisas, não. A eleição altera a vida de todas as criaturas, que quem é funcionário do tribunal, quem não é funcionário do tribunal, quem é candidato, quem não é candidato, altera a vida dessas pessoas. Parece que foi tudo há tanto tempo. Foi tanta gente que viveu aquilo, gente de quem talvez pouco tenhamos ouvido falar, mas que se parece tanto conosco, passado e presente e futuro. Uma linha marcada por sonho, acaso, trabalho, convivência. Todo dia a história contada nesse documentário se prolonga e segue viva em cada um de nós. Em todos que fazem a justiça eleitoral nesse espaço indefinível e passageiro, o cotidiano. Esse trabalho é um reconhecimento àqueles e àquelas que dedicaram décadas de suas vidas a fazer o que fazemos hoje, com novas ferramentas, tecnologias em outros espaços. Sempre nos encontraremos e nos reconheceremos na história. Eu fiquei sentada trabalhando. E aí alguém disse, olha, tu tá aposentada, né? Pode ir embora. Ai, mas eu não queria ir embora, fiquei muito triste. Eu gostava muito do tribunal. Gosto muito de ter trabalhado lá.